Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Esse que vos sauda com essa paz é seu irmão em Cristo, Cláudio Campos, passando aqui para deixar um vídeo para nossa edificação nessa tarde, meus irmãos, na qual eu fui pregar, evangelizar, fazer a obra de Deus, e Deus me deu essa mensagem, quero estar compartilhando com os irmãos. Estou aqui na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto, aqui em Brasília, DF. Você vê ao fundo aí a esplanada dos ministérios e o Centro Governamental de Brasília. Eu quero deixar um abraço desde já para cada um de vocês. Fique até o final desse vídeo e nos ajude a evangelizar. Aí, meus irmãos, ó, ali está a Catedral, o Museu Nacional, no fundo está o Congresso e o Senado e os prédios da esplanada dos ministérios. Fica todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Está escrito assim, ó: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém? Somente até aqui. Essa palavra de Deus, meus irmãos, que traz para nós riquíssimos ensinamentos. Eu quero aqui destacar três, né, que chamou mais a atenção do meu coração. E nós vimos aqui que há uma corrida. A nossa vida espiritual era uma corrida. E Paulo vai fazer essa corrida, a comparação a uma corrida temporal, uma corrida do mundo, uma corrida dos atletas, né, da forma literal. E nessa corrida do mundo, muitas das vezes, ela é uma corrida injusta. A primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa corrida é que ela é uma corrida injusta, né? As corrupções da terra, as influências do homem, as influências do dinheiro, do prestígio, muitas das vezes ela toma a preferência, ela passa na frente dos outros, como aquele homem que estava ali à beira do tanque de Betesda, e por muitas oportunidades ele ficou para trás, né? Por muitas oportunidades alguém passou na frente dele na fila. E assim é a corrida do mundo, na qual Paulo faz uma comparação com a corrida com Cristo. Ele diz: olha, todos correm, mas apenas um alcança o galardão, apenas um alcança a vitória. Se nós for ver nas vidas seculares como que funciona, nós observamos as Olimpíadas, atletas passam 4 anos fazendo cirurgia, treinamento, fazendo exercício físico, preparando o teu corpo para competir em uma Olimpíada que vai vir daqui a 4 anos. Quando chega naquela Olimpíada, naquele dia, apenas 3 conseguem o pódio, né, que é a medalha de ouro, a medalha de bronze e a medalha de prata. Os outros todos lutaram também, mas porém não alcançaram o pódio que a corrida propõe. Mas com Cristo Jesus, a corrida com Cristo, todo aquele que cruzar a linha de chegada vivo, todo aquele que completar a corrida, todo aquele que completar a prova, a Bíblia diz que terá galardão, né? Então, a primeira parte dessa corrida que eu destaco é que ela é uma corrida injusta. A corrida terrena, a corrida passageira, a corrida mundana, ela nunca vai satisfazer todos os nossos anseios. E, com certeza, ela vai decepcionar alguém. Quantas pessoas passam noites e noites de sono, estudando para fazer uma prova de faculdade, estudando para fazer um concurso público, né? Ela se esforça, todos se esforçam de igual maneira, paga cursinho, paga ali para poder aprender o conteúdo, e chega no dia, alguns são chamados e efetivados para o trabalho, outros são reprovados e são excluídos. Na corrida de Cristo, não. Na corrida de Cristo, todos aqueles que perseverar até o fim será salvo, a honra e glória do Senhor. Né? E o segundo ponto dessa corrida que eu quero destacar é que, como é a corrida de Cristo e a corrida mundana, ela requer de nós renúncia. Ela requer de nós que nós venha deixar, né, algo para poder fazer outro. Dar prioridade para algumas coisas para que nós venha conseguir, né, vencer em outras. Muitas das vezes a gente deixa de comprar um carro novo para poder fazer uma reforma na casa. Outras vezes a gente deixa, né, de viver uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada para poder pagar uma faculdade para o filho. Tudo isso é renúncia. A nossa vida ela é feita de escolhas.
né? Às vezes a gente tem que deixar de fazer uma coisa para poder fazer outra. Assim é a vida do atleta. O atleta, ele tem que, muitas vezes a alimentação dele é privada, né? Tem atleta que ele só pode comer certo tipo de coisa e não pode comer outro porque ele precisa manter o peso para poder competir. Tudo isso se chama renúncia. E a vida com Cristo também exige renúncia da nossa parte. Exige renúncia às coisas do mundo, às obras da carne, né? Às músicas mundanas, existe renúncia às vestes, existe renúncia a todo o tipo de coisa, até a comida, porque é necessário nós fazer jejum. Então, a segunda parte, né, que essa corrida, ela traz para nós essa parte da renúncia, que nós precisamos, tanto na vida temporal, na vida passageira, como na vida espiritual, é necessário que haja renúncia da nossa parte. É necessário que nós venha deixar algo para poder priorizar outra coisa. É necessário que nós venha, aquilo que o apóstolo Paulo diz, né, deixar alguma coisa para poder ganhar ainda mais com Cristo Jesus. É assim que nós temos que proceder na nossa corrida. Tendo a certeza de que todo aquele que chegar ao final será salvo e alcançará a tua coroa. E Paulo diz ainda que a coroa que o mundo busca é corruptível, né? Os troféus que o Neymar ganha, que os atletas ganham, ainda que ele seja de ouro, ainda que as medalhas sejam preciosas, elas são perecíveis e tem um tempo de vencimento. A fama passa, a vida passa, a honra passa, porém a honra que Cristo tem para aqueles que permanecerem até o fim, ela será eterna, ela será infinita. É uma coroa incorruptível, né? Então, essa é a segunda parte que eu falo, que é a questão de nós renunciar a nós mesmos. Jesus disse na sua palavra, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é necessário ter renúncia para que nós andemos com Jesus. E a última parte, né, que eu vejo aqui nessa palavra é a questão da coroa ser corruptível, a coroa ser passageira, né? E eu quero aqui, para completar esse raciocínio, contar uma história, porém real, que aconteceu lá em Minas. Eu me lembro que lá tinha uma tradição, não sei se os irmãos aqui conhecem, tinha uma tradição de que as pessoas arrancavam tesouro. Naquele tempo não existia banco. Então o que acontece? Aquelas pessoas que eram ricas, elas pegavam seus ouros, seus diamantes, seus colares de pedras preciosas e elas enterravam no chão para evitar que ladrões roubassem. Porque como não tinha banco para depositar os seus bens, então as pessoas ricas faziam isso. E aquela pessoa morria e aquele tesouro ficava enterrado, né? E alguém ia arrancar aquele tesouro para poder vender, para poder fazer dinheiro, para poder ficar rico. Na minha região tinha muito disso. E uma certa feita, foi dito para alguém que tinha um tesouro enterrado lá numa fazenda abandonada, numa fazenda velha. E ali se reuniam ali uns 6, 7 homens para poder tirar esse tesouro. E tinha um ritual todo rigoroso. O tesouro só poderia ser cavado depois da meia-noite. Teria que cumprir um ritual forte ali. Uns tinham que ficar rezando, fazendo a sua oração, implorando ao seu Deus, né, clamando a Deus, enquanto os outros cavavam. Porque, segundo eles, Satanás, ele ficava vigiando aquele tesouro. Porque, segundo a crença deles, se aquele tesouro permanecesse lá e não fosse tirado, a pessoa que enterrou seria condenada. Então, segundo a visão deles, a crença deles, Satanás ia lutar de unha e dente para que aquele tesouro não fosse arrancado da terra. Então, voltando ao testemunho, esses homens, eles dedicou ali 2, 3 semanas, todo dia de noite, depois da meia-noite, em cavar. E o buraco, parece que, se eu não me engano, deu mais de 2 metros de fundura. E só podia cavar à noite. Eles enfrentaram o frio, enfrentaram, né, a noite, enfrentaram a escuridão e os medos, né, que dizem eles que aparecia assombração de tudo quanto é tipo. Mas, para concluir, o que acontece? Até que um certo momento, ele chegou no tal tesouro. Quando ele chegou no tal tesouro, tinha apenas moeda antiga, que não tinha nenhum valor mais, e tinha uma panela enferrujada no meio daquele tesouro. E aí, moral da história, a esperança daqueles homens de ficar rico através daquele tesouro foi por terra naquele momento, porque os tesouros terrenos são perecíveis. O tesouro, durante o tempo, os anos que tinha passado, aquele tesouro adquiriu ferrugem. As moedas que tinha valia no tempo que foi enterrada já não tinha nenhum valor, porque o tempo delas tinha passado. Assim são os tesouros terrenos, né? E o apóstolo Paulo diz o quê? Que as coroas terrenas são perecíveis, são passageiras, mas a de Cristo permanece para sempre. Eu me lembro do evangelho de Jesus, quando ele disse: ajuntai tesouro no céu, aonde os ladrões não roubam nem minam, e aonde a ferrugem e a traça não pode consumir. Aquele tesouro que estava enterrado, a ferrugem já estava consumindo. O tempo já tirou o valor das moedas, mas o tesouro que nós teremos em Cristo,
Aquele que tem a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, permanece para sempre. Glória a Para a honra e Deus. glória do Senhor. Glória a Deus. Amém?